Como que foi essa adaptação, esse choque cultural? Agora, nessa última vez, É, você quando você veio diz. para Então, ficar. aí, nessa última vez, justamente, eu decido vir para Bordeaux, né? Sem conhecer Bordeaux, na verdade. Eu fui direto para Bordeaux, porque eu já conhecia Paris e Uhum. arredores, e eu já sabia que para Paris eu não queria ir, porque aqui é muita loucura, é tudo muito distante, eu não queria isso, assim. E eu já sabia para onde eu não queria ir. Então, a gente colocou meio que o mapa da França, assim, e decidimos que na parte norte a gente não queria ir por conta da falta de luz, de ser um pouco mais frio. Vamos tentar ir mais para o sul. Então, nessa história de ir mais para o sul, a gente ficou em Nice, Montpellier e Bordeaux. E aí, Nice foi a primeira que a gente eliminou, porque lá era mais a parte de emprego, era mais questão de turismo, etc. A gente falou, bem, então vamos tirar Nice. Ficamos com Montpellier e Bordeaux. E eu sou muito estudiosa, enfim, eu gosto de fazer as coisas, não sou aventureira, digamos assim. Então, comecei a pesquisar muito questão de emprego, blá blá blá. E a gente viu que Montpellier ele já tinha entrado num equilíbrio assim de emprego e que Bordeaux estava em total ascensão em 2016. Falei: "Bem, então é para lá que a gente vai", sem nunca ter pisado em Bordeaux. Então, só de ver mesmo, só sem conhecer persona em Uhum. Bordeaux, né, não conhecíamos ninguém. A gente falou: "Bem, vamos para lá". E aí a gente decidiu, eu consegui sublocar um apartamento pelo Facebook com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e que eu rezava para que ela realmente tivesse aquele apartamento, porque a gente ia chegar na estação e se ela não tivesse o apartamento, a gente não tinha onde ficar. Então era mais ou Caramba! menos Pelo Facebook. pelo Que, Facebook, que foi ano que é isso? assim, 2 e. 2016. Tá. Deixa eu fazer. Isso, você e sua família. Sim, E todos decidiram vir pra cá. Todo é, mundo junto. sim, viemos todos juntos. Caramba. E aí, graças a Deus, no horário marcado, a pessoa estava lá com a chave, do apartamento para nos levar para o apartamento. E aí a gente chega, né, não era em Bordeaux exatamente, era numa cidade próxima, porque Bordeaux tem o centro e tem as Uhum. cidades, acho que é satélite que Uhum, chama, né. isso. E aí a gente foi para uma cidade dessa, a gente foi para Begla, e quando a gente chega nesse apartamento, a gente descobre que a vizinha de cima dessa pessoa, tinha entrado no apartamento dela e roubado ela. Aí eu falei: "Olha, eu só fico aqui se a gente", isso no primeiro dia que a gente chegou, hein, "se mudar a chave desse apartamento", porque a gente trouxe em espécie uma economia que a gente tinha, que isso é uma coisa também que eu aconselho que não façam essa estupidez que eu fiz. Então a gente trouxe uma quantidade, enfim, em euro, né, para depositar numa conta aqui. Então eu falei: "Imagina, todo o dinheiro, se eu soube que entram aqui e vão roubar o único dinheiro que a gente ainda sem trabalho, sem nada". Aí, nesse mesmo dia, ela consegue uma pessoa para ir lá de bicicleta e chega uma criatura lá que a gente diz que é o nosso anjo da guarda, que foi a primeira pessoa que eu conheci em Bordeaux, que mudou a fechadura, pra gente poder ficar. Então, assim, é perrengue desde o primeiro dia. Então, assim, eu tinha documento, eu falava francês e eu passei perrengue desde o primeiro dia. Então, assim, não tem essa de Tem uma que regra. não tem, você vai passar perrengue, sabe, se você decide mudar de país, você tem que saber que você vai ter que dar 3 passos para trás para depois você começar a andar para frente, você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, não venha, porque Vai fritar o cabelo. não tem como. Vai esquentar toda a cabeça que o cabelo. É. Entendi. Ô Mari, tem uma coisa que você falou sobre, né, ter feito esse negócio pelo Facebook. A gente conhece pessoas que entraram PAP, né, particular a particular, e acharam, não lembro se foi PAP ou Le Bon Coin, não importa. Acharam um apartamento, um estúdio também, contactou com a pessoa, e a pessoa, é esse. Eu tô na Inglaterra, eu vou fazer tal coisa assim, vai acontecer, você pode ir lá, o endereço, tem foto, tem tudo. Aham.
E não existia ninguém. Pois é. E tem muito isso Tem ultimamente. muito golpe, tem muito Quem golpe. sabe 2016, acho que isso tava ainda, sabe, não era tão quanto hoje, mas um risco, assim, grande, É, né? assim, na verdade, eu vou muito pela minha intuição. Quando eu percebo que eu posso seguir a minha intuição e algo me dizia, porque eu me comunicava com a Uhum. pessoa, Não, mas né? eles também, tá? Não, sim, é. Não Isso. que isso fosse garantido, mas Aham. assim, eu acho que eu tenho um anjo da guarda também bem forte, assim, porque geralmente quando eu sigo a minha intuição, ela costuma dar certo, né? E mas assim, eu lembro que foi perrengue desde o primeiro dia com essa história da chave, que eu falei: "Cara, como é que eu vou ficar num apartamento que a vizinha de cima já roubou e eu com Entrou. todo o meu dinheiro aqui". Aí, só falando dessa questão do dinheiro, porque assim, novamente, né, eu tinha documento, eu falava o francês, mas eu era completamente analfabeta, de coisas administrativas do dia a dia.